lugares e que, por gentileza, silenciem seus aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos para que possamos iniciar o terceiro Seminário Internacional sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Parcerias Transformadoras para um Mundo Justo e Sustentável. Estamos aguardando as autoridades chegarem ao evento. Podem continuar conversando, fiquem à vontade, tá bom? Já já iremos começar.
representantes de governos, representantes do Poder Judiciário, da academia e todos e todas representantes da sociedade civil presentes. Bom dia! Meu nome é Lua da Mota Stabile e é com muita alegria que, em nome da Diretoria de Parcerias com a Sociedade Civil, que integra a Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, em nome do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, o CONFOCO, da Secretaria-Geral da Presidência da República, damos as boas-vindas a todas, todos e todes. O dia de hoje tem um significado especial, pois há 10 anos atrás, exatamente no dia 31 de julho de 2014, estava sendo assinada a Lei 13.019, que significa o marco da mudança das relações de parcerias entre a sociedade, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, na execução das políticas públicas. A Secretaria-Geral da Presidência da República, ao realizar o 3º Seminário Internacional Miroski, retoma a iniciativa 10 anos após a realização da última edição do seminário, para fortalecer as discussões sobre parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. O seminário visa ampliar debates sobre temas cruciais para a sociedade civil, reunindo atores e atrizes de diversas regiões e setores, visando discutir, propor e alinhar práticas e políticas para uma colaboração mais robusta e democrática entre a administração pública e a sociedade civil organizada. Para darmos prosseguimento, convido para compor o dispositivo da mesa de abertura o ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Márcio Macedo. A ministra de Estado substituta da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, senhora Cristina Chiome Mori. A secretária-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, senhora Ana Paula Sampaio. O secretário executivo adjunto da Controladoria Geral da União, senhor Cláudio Torquato da Silva. O deputado federal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Organizações da Sociedade Civil, Raymond. O presidente do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, senhor Igor Ferrer. A secretária executiva do CONFOCO, o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, senhora Aldisa Soares. A secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhora Kenarik Bujikian.
A vice-presidenta do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, senhora Candice Araújo. A vice-presidenta do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, senhora Laís de Figueiredo Lopes. A liderança do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, senhora Eliana Hollenberg. O representante da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, ABONG, e conselheiro do Confoco, senhor Henrique Frota. Neste momento, solicitamos a todos, todas e todes, em posição de respeito, para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, passo a condução dos trabalhos para o senhor Igor Ferrer. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Sou Igor Ferrer, fazer minha autodescrição para quem também está acompanhando a gente online, em todo o país. Sou um homem branco, com um coque, com uma barba, que eu fiz ontem, então, para estar aqui hoje nessa grande celebração. Estou usando um terno cinza, com uma gravata azul, com detalhes em vermelho e branco. Gostaria, então, de já passar a palavra para essa fala de abertura para a nossa secretária nacional, que é a Narik Boljikian. Então, 4 a 5 minutos, por favor, secretária, para a gente dar início à nossa cerimônia de abertura. É aqui mesmo, né? Bom dia para todo mundo. Seguindo na descrição, eu sou uma mulher branca, passei dos 60, cabelo castanho, claro que não natural nessa altura do campeonato, né? Sou baixinha, olhos castanhos, que mais? Eu acho que eu falei, né? Ah, estou com uma saia meio prata e preta e uma blusa preta.
E estou sentada. Eu não achei que eu ia começar, por isso que eu fui pegar agora de surpresa. Enfim, é um momento muito especial, esse terceiro seminário Miroski, porque ele é um marco, né? Um marco na história da participação. A lei já veio há 10 anos, um momento de democracia, e agora a gente retoma, nos últimos anos, com maior força, nesses últimos anos, aqui bem próximos, né? E acho que o maior sentido é a questão da participação social, da participação das organizações sociais no projeto democrático do país. O essencial de quando eu vejo a palavra Miroski é pensar nesse projeto do país que está na nossa Constituição Federal. Desde lá, os seus princípios, que têm um marco fundamental, que é a dignidade humana, e que deve reger todas as relações do Estado com a sociedade civil, com os cidadãos, com o povo brasileiro, até os objetivos fundamentais da nossa República, que também estão ali nos primeiros artigos. Para isso, complementa o que se prevê da participação social nesse projeto de democracia como um direito da sociedade de participar desses rumos, desses objetivos e dessa construção. Não é só o Estado que faz essa construção, não é só o Estado que deve fazer essa construção desse projeto, mas é um chamado para toda a sociedade que tem, de fato, se envolvido, realizado efetivamente todo esse arcabouço que veio de lutas do povo brasileiro. Então, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer especialmente a equipe que realizou, organizou tudo isso, na pessoa do Igor e da Aldisa. Queria cumprimentar todos os presentes, na pessoa da Hollenberg, que a gente já ouve falar há tantos anos, né? A fama veio há muitos anos para mim, e de todo mundo que está aqui, na pessoa dela, porque nós vamos sentir contemplados na medida que ela é esse exemplo de luta e de participação efetiva nessa construção. Que o exemplo dela nos guie sempre, que nos ilumine, para que a gente chegue realmente a esse país que a gente busca. Quando o subtema fala parcerias transformadoras para um mundo justo e sustentável, especialmente a palavra justo, que me toca muito diretamente, talvez porque eu vim lá do mundo da justiça, né, do poder judiciário. Assim, na minha vida, basicamente, trabalhei muito tempo nessa área de poder do Estado. O justo, para nós, brasileiros, é o justo que está na Constituição. É conseguir dignidade humana para cada um dos brasileiros, em todos, no mínimo, aqueles elementos que estão na nossa Constituição. Então, acho que o seminário está... Eu cheguei, ele já estava andando a todo vapor, e a programação assim tem esse objetivo de a gente intensificar, de refletir, de trocar ideias sobre as questões mais variadas. Acho que nós vamos ter 3 dias muito bons, de muito trabalho, de muita reflexão, e certamente nós todos sairemos maiores e mais fortalecidos para essa construção. Obrigada a todos e vamos ao trabalho, né? Muito obrigado, secretária. Gostaria, então, de passar a palavra agora para essa referência em toda essa agenda de fortalecimento da sociedade civil, que é a Eliana Hollenberg, que também é uma honra ter você aqui conosco durante o nosso terceiro seminário. Eliana, com você a palavra. Bom dia a todas, todos. A honra é minha, né? Me senti muito honrada e muito alegre quando recebi esse convite para estar aqui hoje. E eu queria agradecer, né, o que disse a nossa secretária. Quero cumprimentar toda essa mesa, que eu não sei dizer o nome de todas as pessoas, mas, em especial, Igor e Aldisa, que trabalharam tanto para viabilizar esse seminário, né? A nossa ministra, né? Nosso ministro, são alguns ministros, né? Da CGU,
da inovação, né, gestão e inovação, ministro Marcos, que eu já conhecia muito de nome também. Então, nossos companheiros da sociedade civil, né, Henrique, Candice, e a gente, então, agora vai tentar não ser muito longo, mas quando eu recebi o convite, primeiro eu pensei em todo o histórico, né? Depois eu falei, impossível, nós vamos ser muitos nessa mesa. Fui reduzindo, e eu vou querer apenas hoje mencionar alguns pontos dessa trajetória que eu não posso deixar de colocar. Eu acho que a primeira coisa é justamente o que foi dito agora há pouco. Esse processo do Miroski é um processo de luta, não é? Então, isso é muito importante. Nós estamos lutando desde os anos, né, do início dos anos 2000, 2010, principalmente com a afirmação da importância da sociedade civil, uma sociedade que interfere nas políticas públicas, não só construindo, mas monitorando, avaliando. A gente ouve demais falar das cisternas, mas o muito importante naquela época foi mostrar a criatividade da sociedade civil de enfrentar problemas de uma forma a solucionar. Nós falávamos, é preciso enfrentar a seca, né? A sociedade civil vem com uma articulação e diz, precisamos conviver com o semiárido. É diferente de enfrentar a seca. E com alternativas para que isso fosse possível, uma delas é essa questão da cisterna. Foi um momento muito importante. Criminalização da sociedade existia na época, existe até hoje, cada vez de formas diferenciadas, mas era muito importante que se pudesse discutir a falta de segurança jurídica, institucional que tinham as relações da sociedade civil com o poder público, a questão do acesso aos recursos públicos, com instrumentos que fossem instrumentos condizentes com a relação entre a administração e organizações da sociedade civil. Então, o primeiro seminário internacional, ele é fundamental para tentar construir um certo arcabouço legal. E, naquele momento, né, embora tenham tido muitas propostas, tivemos 3 grandes blocos: contratualização, a sustentabilidade e a certificação. Mas priorizamos, durante um bom tempo, a contratualização, que é essa relação, que ela pudesse ser transparente, que ela pudesse ter convocação, que ela não fosse mais uma margem de manobra para que se dissesse que eram os projetos da sociedade civil que causavam os grandes problemas de corrupção. Não é? Foi um momento. Nós tivemos, naquele momento, algo muito importante, que foi, além de ter tido o primeiro seminário, um encontro da Plataforma Nacional, e foi formado, né, pelo governo Dilma Rousseff, que tinha se comprometido com as propostas da plataforma. Foi possível formar um grupo de trabalho de organizações da sociedade civil e órgãos públicos relacionados a esse tema, para construir uma minuta de um projeto de lei que desse conta dessas questões. Mas, ainda antes de conseguirmos o que nós estamos comemorando, né, a aprovação da lei, nós tivemos um momento também fundamental, que foi o momento da arena da participação social, onde foi realizado o 2º seminário internacional,
e que a presidenta lançou essa proposta, né, a política da participação social e um compromisso nacional com a participação social. Isso deu realmente um reforço muito importante ao que vinha sendo feito, ao projeto de lei que aí vai para o Congresso, que encontra no Congresso projetos de lei que eram oriundos da criminalização, das comissões parlamentares de inquérito, e foi um período bem difícil. Mas nós tivemos, nesse período, uma Secretaria-Geral da Presidência, né, com Gilberto Carvalho. Nós tivemos nossa querida Laís Lopes coordenando esse grupo, nos dando todo o reforço. Tivemos Diogo, que infelizmente não está mais conosco, mas deixou muita coisa construída. Foi uma parte muito importante que nós tivemos, e então um trabalho muito grande. Fomos caminhando, mas tivemos um golpe de Estado, que todos se lembram, e, a partir daí, a dificuldade de seguir com a relação nacional, Secretaria-Geral e plataforma. Tivemos que partir para um trabalho voltado às regiões, mas construímos uma agenda maior ainda, né? Além da contratualização, discutimos muito sustentabilidade, discutimos certificação e chegamos ao momento eleitoral. Aí eu vou concluir, onde apresentamos uma carta compromisso àqueles candidatos e candidatas para que pudéssemos realmente levar esse processo à frente. Com a vitória eleitoral, então, temos hoje, né, aí uma condição, novamente, de retomada, não só da luta, da plataforma, da sociedade civil, mas da luta, que é uma luta conjunta, né? É uma luta da sociedade civil e do poder público para construir relações democráticas, né? E que eu queria, então, dizer da alegria de termos hoje, novamente, né, as referências nacionais, além da direção de parcerias e de termos a Secretaria-Geral de novo conosco, temos o Confoco Nacional, que sentimos muita falta na medida em que trabalhávamos nas regiões para criar Confoco sem ter essa referência. Eu só vou deixar um desafio, porque meu tempo esgotou muito. O desafio é o seguinte: nós caminhamos, né, cada vez acrescentando pontos importantes para essa luta fundamental democrática. O desafio é fazer com que o MIROSC, essa palavrinha ou essa sigla, né, ela seja realmente clara, que se possa entender, não só quem está próximo, mas quem está mais distante, inclusive o Poder Legislativo, saber que isso significa a criação de parcerias. Não é simplesmente uma questão de acesso a recurso público, é parceria entre sociedade e Estado. É uma relação de construção democrática com todas as forças, com essas forças todas que hoje estão sendo priorizadas com a retomada da participação social. É a segurança alimentar, é a saúde, são todas as áreas em que nós estamos atuando e que estarão aqui representadas enormemente nos painéis, nas oficinas, para que a gente possa conhecer. Vamos, então, a esse desafio, e eu convoco para que todas as pessoas colaborem para a gente realmente tornar o MIROSC uma luta de todos e todas. Obrigada. Muito obrigada, Eliana.
Gostaria de anunciar aqui também a presença de Flávio Román, representando o ministro da Advocacia Geral da União, que foi uma grande parceira nossa em todo esse processo de construção desse seminário, desde o início, e muito bom tê-lo aqui conosco também, para celebrar todo este processo. Gostaria de passar agora a palavra para Henrique Frota. Peço, por favor, Henrique, que possa ser breve também com sua fala, entre 4 a 5 minutos no máximo, para a gente dar seguimento com a nossa cerimônia. Obrigado, Igor. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom, como o Igor só me deu 4 minutos, ministro, eu vou pular o cumprimento à mesa, né? Quero agradecer o convite de estar aqui, é uma satisfação de dividir esse momento, né, de abertura do seminário com muita alegria com todos vocês que estão aqui, do poder público, da sociedade civil. Quero saudar a todas as conselheiras e conselheiros do Confoco Nacional, uma grande satisfação compor esse conselho no seu primeiro mandato, que foi instituído no ano passado. Quero saudar todas as organizações da sociedade civil que estão aqui, associadas da ABONG, Associação Brasileira de ONGs, ou não, porque a ABONG é uma organização que há 33 anos atua para o fortalecimento do campo da sociedade civil, independente, não é, do benefício da sua base associada. Nós trabalhamos para todas as organizações. E dizer que é uma grande alegria, não é, estar nesse seminário que começou a ser construído em dezembro, quando nós tomamos posse no Confoco, e que 7 meses depois estamos aqui, né? Eu me lembro nas reuniões do GT, de dizer, gente, é tanta mesa, é tanto painel, são mais de 30 atividades em 3 dias. Vocês que lutem para se dividir e acompanhar tantos debates incríveis, maravilhosos e extremamente relevantes, né? Queria parabenizar a Igor, a toda a equipe, a Aldisa também, a equipe da diretoria, da Secretaria Executiva, pela organização e pelo grande trabalho. E dizer, né, nesse tempo, que, na verdade, nós estamos celebrando uma longa história de resistências. E talvez o maior recado nosso da sociedade civil, nesse momento, é dizer, estamos aqui, continuamos aqui, sobrevivendo, porque o nosso dia a dia é um dia a dia de muita luta e resistência para que as nossas organizações se mantenham ativas. São diversos os desafios colocados no nosso cotidiano, desde a sustentabilidade financeira, enfrentamento da criminalização burocrática, lidar com extrema desigualdade, extrema pobreza, lidar com as desigualdades nos nossos territórios, com a fome. E foi nessa década que nós estamos aqui celebrando, da aprovação da Lei 3019 para cá, um período em que mais da metade dela foi um período interrompido, um período de retrocesso. Vivemos, inclusive, uma pandemia no meio de um pandemônio, né, de um desgoverno, que, inclusive, provocou muitos retrocessos em relação à agenda Miroski. E é justo nesses momentos que as organizações da sociedade civil mais foram importantes. E é sempre assim. É quando faltou a vacina, é quando faltou o alimento no território, é quando faltou a assistência social, é quando faltou a presença de um Estado provedor, né, e garantidor de direitos sociais. Então, dizer que nós estamos aqui, continuaremos aqui, é um recado muito importante. Sem sociedade civil autônoma, sem sociedade civil ativa, não existe sistema democrático. Nós somos fundamentais para a manutenção da democracia no nosso país. E agora, ministro, nesse lugar de G20 social, né, também compondo a coordenação política do G20 social, e a ABONG também, no grupo de engajamento da sociedade civil, que é o C20, nós vemos como uma sociedade civil vibrante, ativa, como nós temos no Brasil, não é uma realidade partilhada pelos demais países. Dentro do G20, nós temos sociedade civil controlada, regimes autoritários, e, portanto, nós podemos, apesar das grandes dificuldades que temos aqui no Brasil, celebrar o fato de que nós somos um país livre, um país constitucional que assegura a possibilidade de nós nos associarmos e de nós atuarmos de maneira autônoma. Há muito pouco tempo atrás, na ditadura militar, a gente não podia fazer isso. Há bem pouco tempo atrás. Então, eu quero dizer que a gente está comemorando muito mais do que a Lei 3019. A gente está comemorando uma trajetória gigantesca de resistência e de transformação social. E aí, o que é a agenda que a gente quer para os próximos 10 anos, né? A implementação da lei, a compreensão da lei, mas a agenda Miroski é muito mais ampla do que isso. A agenda Miroski continua sendo
a possibilidade de nós existirmos com autonomia e fortalecidos enquanto uma sociedade civil organizada. Obrigado, Igor. Muito obrigado, Henrique. Então, vamos passar para o outro lado agora da nossa mesa. Então, gostaria de convidar Laís de Figueiredo Lopes, que esteve nos primeiros seminários, no segundo, e agora está aqui no terceiro com a gente. Então, enquanto no primeiro e segundo, enquanto secretaria-geral, para poder agora, então, enquanto vice-presidente do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, para fazer sua saudação inicial. Então, Laís, reforçando também, peço que seja breve com o tempo, de 4 a 5 minutos no máximo. Então, muito obrigado. Obrigada, Igor. Já coloquei o despertador aqui para não passar muito do tempo. Uma alegria enorme estar aqui hoje. Boa tarde, bom dia, né, a todos e todas. Cumprimento aí, em nome do ministro e da Eliana Hollenberg, todos da mesa. Eu, enfim, volto a esta casa, né, agora de um outro lugar. Comentávamos antes o quanto que é importante, e foi muito importante para o processo de construção, e é importante para todos os processos de construção dentro do Estado, a participação social, né, a legitimidade externa. Então, quando eu estava no governo, entre 2011 e 2016, eu precisei muito de vocês para a gente construir essa agenda, e hoje eu estou do outro lado, continuando na mesma agenda, mas aqui, mobilizando do lado de cá, os avanços e as necessidades que a gente ainda precisa. A gente fala de 10 anos do Miroski, pensando em 2014, mas eu estava fazendo a conta aqui de 13 anos, pensando que a gente começou tudo isso em 2011. Né? E, de lá para cá, a gente teve os avanços da Lei 13.019, a gente teve a democratização do incentivo fiscal do Miroski, a revogação da utilidade pública federal, a autorização expressa em todas as leis de remuneração de dirigentes, mas, de fato, a saída da presidenta Dilma do Palácio gerou uma ausência de implementação, uma ausência de publicidade dos avanços e uma agenda descontinuada e que agora se retoma. Né? No processo de transição, eu tive a oportunidade de participar também, a gente fez um diagnóstico e as propostas para os primeiros 100 dias, ministro, e aqui a gente tem a alegria de celebrar o cumprimento da implementação do Confoco, que foi a grande prioridade por ser uma estrutura de diálogo institucional entre Estado e sociedade civil, para que a gente possa seguir nessa conversa, incluindo a presença da Secretaria e da Diretoria de Parcerias, que é uma novidade dentro da estrutura da Presidência da República. E nessas competências, além de todas as questões da contratualização, a gente tem também o diálogo com o investimento social privado, com a filantropia, pautando aí de uma forma mais ampla a agenda como um todo. Né? Eu considero esse terceiro seminário, o primeiro seminário a gente trouxe as primeiras propostas que construiu o plano de trabalho, do grupo de trabalho inicial, que gerou essa agenda ali em 2011. Em 2014, a gente teve ali todos os debates, quando a gente estava na efervescência antes da aprovação da lei, né? E agora a gente está fazendo praticamente o terceiro seminário como uma grande conferência nacional do Miroski, revisitando os 25 desafios que foram colocados em 2014, pensando quais são os desafios que a gente tem aí para a próxima década. Né? A gente tinha, no meme de expectativa e realidade, a gente tinha uma expectativa de muita segurança jurídica, de uma mudança de relação entre Estado e sociedade civil, mas, a realidade, isso não aconteceu. A gente ainda tem muito que avançar, a gente ainda precisa trazer muito mais elementos para conseguir avançar nos gargalos e deixar de lado as analogias indevidas das organizações com a administração pública. A organização da sociedade civil não vira órgão público porque está fazendo parceria e ofertando serviço de natureza pública. São camadas regulatórias que se somam e a sua autonomia, a sua governança deve ser preservada, e a gente precisa trabalhar as peculiaridades das entidades privadas sem fins lucrativos para conseguir fazer avançar. E, nesse sentido, a gente tem também, enfim, o processo de criminalização burocrática. A gente teve 2 CPIs das ONGs, que a gente entendeu que o processo do Miroski traria
um estancamento, a gente estava justamente resolvendo ali todos os projetos de lei que estavam em andamento no Congresso, mas no ano passado a gente foi surpreendido por mais uma CPI das ONGs, retomando essa agenda de criminalização burocrática colocada no Congresso, nas organizações também. Então, é bem importante que a gente olhe para isso no diálogo com o Executivo, no diálogo com o Parlamento. Então, fico feliz aqui também com a presença do deputado Raymond, que, enfim, está aí trazendo esse tema também dentro da frente parlamentar. E a gente precisa, de fato, estancar e mudar essa realidade. A gente falava sempre em retomar o cenário de confiança pública, né, das organizações da sociedade civil. Então, o que eu espero aqui é que a gente, de fato, esteja demarcando um novo momento de valorização, de escuta, de avanço e de melhoria da regulação e da institucionalidade do Estado na sua capacidade de atuar no que é dever constitucional de fortalecer as organizações da sociedade civil a partir do princípio da liberdade de associação, que é um direito humano fundamental. Obrigada. Muito obrigado, Laís, também por sua provocação e contribuição também. Convido agora, então, o deputado federal Raymond, do PT do Rio de Janeiro, então, que está à frente desse grande desafio da Frente Parlamentar em defesa das organizações da sociedade civil, também para dar as boas-vindas e uma saudação inicial. Então, também, deputado, 5 minutos para você. 5 minutos é mais que 3, que é o que a gente tem direito à Câmara. Então, tá bom pra caramba. Muito obrigado, Igor. Cumprimentar o Igor e agradecer. O pequeno expediente. Cumprimentar aqui a mesa toda e todas e todos vocês, na pessoa da querida Eliana Hollenberg e do ministro Márcio Macedo, e dizer da minha alegria grande de estar aqui com vocês. Primeiro, quero dizer que tudo que preparei para falar, eu acho que cessa. Eu quero trazer apenas uma notícia para vocês. Nós conseguimos protocolar a frente parlamentar do Miroski com 213 assinaturas, portanto, 213 deputados. Então, está protocolada a frente. E, claro, né, já estava aqui conversando com a Candice, pedindo a ela muitíssima ajuda para a gente tocar essa frente, tocar ela com a necessidade e a qualidade que ela precisa ser tocada. Quero agradecer aqui a uma deputada ausente, também baiana, Lídice, que foi quem me cutucou, vamos dizer assim, para que a gente pudesse estar à frente da frente. Quero lembrar aqui que, um pouco para falar da me apresentar um pouquinho para vocês também, eu fui frade franciscano durante mais de 25 anos. Então, eu sei muitíssimo bem o que é a gente ter orgulho de depender. Porque vivemos num mundo de muitas visualizações e num mundo em que as pessoas acabam dizendo eu quero ser totalmente independente. Nós não somos independentes. Nós dependemos uns dos outros. Nós nos completamos, nos complementamos. E esta é a grande riqueza, porque o diverso, o diferente, nos move e faz a gente construir aquilo que podemos, as potencialidades que temos. Eu sempre acho que se eu viver 100 anos, não me serão suficientes para agradecer ao povo brasileiro que interrompeu um processo antidemocrático que vivemos nos últimos tempos, em que o governo se achava no direito de combater aqueles e aquelas que lá na ponta fazem a política pública acontecer sem ser governo, que são as organizações da sociedade civil. Então, quero agradecer que hoje nós temos um governo, o governo do presidente Lula, que diz para nós, olha, nós precisamos valorizar porque nós dependemos. Acho que essa expressão da dependência, que às vezes é uma expressão negativa, todo mundo quer ser independente, todo mundo quer não depender, mas depender, o governo do presidente Lula sabe disso. Acho que a presença aqui do ministro Márcio Macedo, da secretaria e de pessoas do governo, quer exatamente refletir isso. O governo sabe que precisamos muito das organizações da sociedade civil, porque vocês chegam onde o governo não consegue chegar. Depois eu queria lembrar que o parlamento ele deve estar, na minha leitura, à disposição para esse fortalecimento das organizações da sociedade civil, e não para tripudiar sobre elas, e não para entrar num processo de criminalização delas.
Quero lembrar aqui que no Congresso Nacional, nós temos cerca de 6 projetos que estão um pouco nessa linha, muitas vezes de criminalização. A gente precisa, com a nossa frente parlamentar, colocá-la como mais um dispositivo de luta contra essas tentativas de criminalização. Quero lembrar aqui o projeto de lei do deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, o projeto de lei 1659 de 2024. Quero lembrar também que estou no meu primeiro mandato de deputado federal, mas fui vereador na capital do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, por 4 vezes. Exerci 4 mandatos, todos pelo Partido dos Trabalhadores. E esse ano, e fui colega de muitos vereadores que lá estão, inclusive desse que cito nesse momento. Esse ano, em maio, na cidade do Rio, o vereador Carlos, filho do ex-presidente, protocolou um projeto de lei visando proibir que os órgãos públicos municipais firmem convênios e contratos com determinadas ONGs que ele considera como, aspas, agentes de nova e subreptícia tática de espraiamento do comunismo. Quem riu fez certo, quem não riu está devendo uma risada, né? Porque, na verdade, é isso que a gente vive, né? Entre essas entidades, na mira do filho do ex-presidente, estão a Fundação FOR, o SAID, Greenpeace Brasil, Fundação Bill e Melinda Gates, dentre outras e muitas outras. Eu quero aqui trazer a nossa disposição de luta e, portanto, essa ferramenta da Câmara dos Deputados e dizer a vocês que também quero puxar a sardinha para o meu estado, o estado do Rio de Janeiro, muito castigado politicamente nos últimos anos, infelizmente sendo manchete de coisas ruins, mas é um estado profundamente generoso e com muitas organizações da sociedade civil que penetram os labirintos daquela cidade tão linda e, infelizmente, tão desigual, daquele estado tão lindo e, infelizmente, tão desigual, tão necessitado de que homens e mulheres se dediquem a construir democracia, cidadania, desenvolvimento e igualdade. Portanto, já estava falando aqui com a Candice, que quer ajuda, estou à disposição de construir com o Miroski toda a discussão no Congresso Nacional, mas quero também ajuda para a gente se organizar melhor no Rio de Janeiro. Deixo o meu abraço, minha saudação franciscana. Passe bem a todos. Muito obrigado, deputado, e até por trazer esse anúncio da instalação da frente parlamentar também, que é tanto esperada aqui por organizações que nos procuram lá na Secretaria-Geral, inclusive, sobre a frente parlamentar, e agora a gente, então, tem essa ótima notícia de que a frente, de fato, está sendo formalizada. Apesar dela já estar em atuação mesmo antes, então, através do seu mandato também, por todo esse período. Gostaria agora de convidar Cláudio Torquato para fazer, então, uso da palavra em nome da CGU. Então, com você, Cláudio. Também, por favor, então, relembrando o tempo de 4 a 5 minutos. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Ao ministro Márcio, agradeço a oportunidade da CGU estar aqui num fórum tão grandioso como esse. Em nome de quem já cumprimento os colegas de governo, MGI, AGU, deputado Raimundo, obrigado pelas palavras, bastante elucidadora a sua manifestação. Gostaria de cumprimentar minha colega de controle, Ana Paula Sampaio, secretária-geral de controle externo do TCU, e para a sociedade civil, a doutora Eliana Hollenberg, muito obrigado pelas palavras aí. É um prazer conhecê-la. Do ponto de vista, e vai ser rápidas palavras, rápidas pinceladas, em relação a 4 pontos que a gente não pode deixar de falar no momento desse, né? A parceria com os órgãos da sociedade civil é algo desafiador para qualquer governo de qualquer esfera, seja federal, estadual, municipal. Para os órgãos de controle, ele é um quê a mais, porque o órgão de controle tem, por princípio, por definição legal, tem que ser aquele burocrata de gestão governamental. Então, ele entende muito
da máquina administrativa, seja de qualquer esfera de governo. Agora, nós só vamos conseguir aprender o que é a execução de uma política pública com a sociedade civil, assistindo a sociedade civil e debatendo a sociedade civil como ela executa, como executar as políticas públicas por qualquer dos instrumentos que estão disponíveis para ela. Isso, na CGU, e é importante fazer esse marco aqui, começou de forma muito forte com o ministro Valdir Pires. Ele introduziu o sorteio, a fiscalização de municípios, e ali sedimentaram-se algumas parcerias com a sociedade civil, e naquela época a gente chamava parceria de controle social. E isso foi muito importante na divisão, no entendimento de que é possível dividir o papel de controle. É possível, nós não vamos ter braços para alcançar a execução em todos os níveis desse Brasil imenso que nós temos. Mas nós podemos, sim, com a parceria da sociedade civil, também utilizar esse braço e fortalecer o controle social. Foi uma meta da gestão do ministro Valdir Pires naquela época, quando aprendemos a fiscalização da execução de políticas públicas no município. Também é importante o nosso assento no Confoco, a reativação agora do Conselho de Transparência, para trazer para dentro da CGU o debate, o bom debate do que é o enfrentamento real da corrupção. E isso é algo que a CGU agora começa a construir o Plano Nacional de Enfrentamento à Corrupção. É importante contar com a colaboração de vocês, também da sociedade civil, para a construção desse plano. A participação em qualquer, e esse decreto do Miroski, nós falávamos ali dentro, Laís e a Kiki, nós falávamos ali dentro sobre como participamos ali em 2014 de alguns debates, eu estava no Ministério do Trabalho à época, e nós participamos ali dos debates do que seria as dificuldades do Miroski de implementar e como seria recebido o Miroski no âmbito do governo federal e como operacionalizá-lo da maneira mais efetiva possível. Estamos aqui há 10 anos debatendo de novo, e com algumas dificuldades, amadureceram algumas dificuldades, outras avançaram, e foi muito importante ver esse avanço, mas é importante o tempo inteiro o decreto estar vivo, o decreto está sendo modificado, e ele está... E essa construção e a participação dos órgãos de controle para a CGU foi muito rica, essa discussão. Estar assinando junto ao decreto foi muito importante na atualização do decreto 8726. E, por fim, quando a gente fala de controle interno, um órgão de controle como a CGU, ela é cabeça de sistema de 4 sistemas, mas a gente só pensa, quando a gente pensa a CGU, a gente pensa no sistema auditoria governamental, que é quem acaba acompanhando diretamente nos estados e no município a execução de política pública. Mas nós também somos cabeça de sistema de transparência, integridade e ouvidoria. E eu acho que há um espaço muito grande para a gente estar ajudando a construção, a melhoria do ponto de vista de compliance, de transparência, para evitar discursos enviesados sobre a execução de algum recurso público, e também da ouvidoria, junto a vocês que são a representação da sociedade. Sem isso, os sistemas não funcionam. Esses 3 sistemas não vão funcionar bem. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado por estar aqui falando com vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Já gostaria de passar agora, então, para o Flávio Romão, em nome da AGU, para fazer uma breve saudação inicial. Por favor, também, se já pudesse ater ao nosso tempo, entre 3 a 4 minutos, vai chegando no final, a gente vai diminuindo também para a gente dar conta do tempo. Boa tarde, bom dia a todos e todas. É um privilégio estar aqui representando o ministro Jorge Messias, saudando a todos, prestigiando o Seminário Internacional sobre Miroski. Nas minhas aulas de Direito Administrativo, quando tenho a oportunidade de tratar do Miroski, eu brinco com os meus alunos com o seguinte, né, que
o advogado não é uma figura muito benquista no âmbito da sociedade, né? Quem já leu Gulliver sabe que o advogado é visto como aquela pessoa que, quando faz alguma coisa errada, faz questão de documentar adequadamente, porque aí, numa segunda oportunidade, quando ele fizer errado de novo, ele já fala, tem um precedente, né? Então, eu falo assim, olha, então, quando eu digo que eu sou advogado de banco, então, né, minha carreira de origem é do Banco Central, você vê que a pessoa tem até o tique de ver se a carteira dela não foi batida, né? Então, eu falo para eles, olha, a se dedicar ao terceiro setor te deixa numa figura mais palatável socialmente, mais benquista. Fala, sou um advogado de uma ONG, sou advogado do terceiro setor, e realmente a Lei 3.019 foi um marco e uma inclinação para trazer essa participação popular, de trazer a sociedade civil para participar da prestação de serviços que são considerados indispensáveis para essa convivência social e para elastecermos esses enlaces, aproximando governo e sociedade civil. E a Advocacia Geral da União tem participado, oferecido modelos, oferecendo governança, oferecendo mecanismos de controle e, inclusive, participando com seminários como esse, promovendo essas dedicações, para que a gente tenha a possibilidade de fazer essa maior integração. Não tem por que ter medo da maior participação popular, não tem por que ter medo e restringir, excluir conselhos de participação popular. A sociedade é a proprietária do Estado. O Estado existe porque presta serviço público para essas pessoas. Então, essa integração não é só necessária, ela é indispensável. Então, agradeço ao Tribunal de Contas da União pela cessão do espaço, parabenizo a Secretaria-Geral da Presidência e desejo a todos e todas um ótimo evento. Muito obrigado, Flávio. Então, já gostaria de passar agora para a Ana Paula, secretária-geral de Controle Externo, aqui do TCU, a casa que nos tem acolhido hoje para o nosso seminário. Foi? Agora foi. Obrigada, Igor. Bom, eu vou começar cumprimentando o ministro, né, e também a Eliana Hollenberg, pela evidente trajetória que tem aí de busca de uma maior participação da sociedade na implementação de políticas públicas. Queria dar as boas-vindas a todos e todas, né? É sempre um prazer muito grande para o Tribunal de Contas da União compartilhar esse espaço, com momentos para proporcionar momentos de discussão sobre temas ricos e de grande relevância. A participação social, a participação cidadã, ela é uma das principais diretrizes da gestão do ministro Bruno Dantas, da qual eu tenho muita satisfação de fazer parte como secretária-geral de Controle Externo. E o Tribunal de Contas da União ele vem cada vez mais olhando para a importância da gente trabalhar e fomentar a participação cidadã, no que diz respeito não só à implementação, mas à discussão também, né, das políticas públicas, do que, o como vai ser feito. E, nesse contexto, a gente reconhece que as organizações da sociedade civil elas têm um papel primordial de implementar políticas públicas, têm uma melhor oportunidade de inovar e identificar as necessidades da sociedade na ponta, né? Eu queria disputar com o meu colega da AGU o papel da figura mais malquista pela sociedade. Tenho certeza de que os advogados não ganham essa disputa quando colocados lado a lado com os auditores, né? E eu, como auditora de carreira, tenho a tranquilidade, o advogado ainda pode ajudar e entrar para defender, mas o auditor realmente, quando chega, não é muito bem recebido. E eu, como auditora e gestora, também consigo compreender isso, tanto o desconforto de um lado, quanto a necessidade desse olhar do outro. Para que a gente consiga promover uma parceria, né, e instrumentos, como bem falou a Eliana, instrumentos, um arcabouço jurídico, né, sustentável e sólido, que promova segurança para essas parcerias que precisam ser feitas entre o Estado e a sociedade para a implementação de políticas públicas. A gente precisa ter realmente um sistema de muita transparência, muita governança, e, para isso, o olhar do órgão de controle ele é chato, mas essencial, né? Como a mãe e o pai que estão sempre ali dizendo para os filhos o que deve ser feito. É chato, mas é essencial para que as coisas andem num trilho. E é esse olhar que a gente traz, né? O tribunal é um órgão
apolítico, apartidário, então não está no nosso papel decidir sobre as escolhas que são feitas na esfera política, seja pelo parlamento, seja pelo executivo, no que diz respeito à implementação de modelos. Nosso papel é apontar riscos, oportunidades de melhorias, fazer avaliações para que a gente cumpra a nossa missão institucional, que é, por meio do controle externo, garantir que o serviço público seja prestado e entregue na ponta da melhor forma possível para a sociedade. E o papel de vocês nisso é fundamental, é muito importante. A gente tem muita clareza disso, tem trabalhado para cada vez mais fomentar o nosso diálogo com a sociedade, nos aproximar do cidadão, que é quem tem melhores condições de dizer qual que é o problema, né? Qual que é a necessidade na ponta de cada indivíduo. É isso, acho que eu me ative aqui ao meu tempo, talvez tenha sido até um pouco mais breve. Passo a palavra para o ministro, que agora tem 30 segundos para falar. Então, antes do ministro, muito obrigado. Vamos ouvir a Cristina Mori, que é ministra substituta do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Bom dia a todas, a todos, todos. É uma honra representar a ministra Esther Dweck aqui nessa mesa. Gostaria de cumprimentar o ministro Márcio e, com isso, cumprimentar todos os atores governamentais e do parlamento aqui na mesa, deputado Raimon. O TCU também agradecer pela acolhida e, na figura da Eliana, a gente poder cumprimentar toda a sociedade civil. E, na verdade, quando ela foi trazendo a trajetória, que assim, a gente prepara todo um discurso para fazer aqui, daí vai ouvindo o que os outros vão falando, fala assim, não vou falar nada disso, igual o presidente Lula ontem, né? Porque, ao lembrar, né, dessa trajetória, na verdade, eu acabei de ver a figura ali na ponta, o Caetano, quando eu trabalhava lá no Sol de Alegria, em 2003. Eu lembro do Caetano, eu tinha que produzir inscrição em vários processos seletivos, né? Eu era coordenadora lá de projetos. E ele falava assim, eu falei, Caetano, tem esse. Então, tinha pontos de cultura e mais outras 2 fontes de financiamento que a gente podia ter. E ele falou assim, não faz esse do Ministério da Cultura, porque a gente nunca vai receber esse governo do dinheiro federal. Faz os outros 2, que é muito mais fácil a gente receber dinheiro desses outros atores de financiamento. E aí, quando eu venho para o governo federal, eu calho de trabalhar em inclusão digital, fazendo parcerias com a sociedade civil, e chegar em 2005 no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que era a historinha que eu estava contando lá, e chegar para a consultoria jurídica, e eles falaram assim, por que você quer fazer, naquela época, um convênio com uma organização da sociedade civil? Não, porque a gente vai fazer um projeto de parceria com a sociedade civil para formar jovens, para eles poderem fazer manutenção de computadores, depois doar esses computadores. Mas por que vocês não contratam uma empresa para fazer isso? Então, essa era a visão da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento naquela época, e a gente camelou muito para conseguir fazer essas parcerias. E, enfim, de tudo que já foi falado aqui, né, o momento mais feliz da minha vida como burocrata gestora foi quando a Laís entra na minha sala em 2011 para falar, a gente está fazendo aqui uma discussão sobre como fazer parcerias com a sociedade civil. Eu falei, que ótimo, a gente já tem uma lista aqui. A gente tinha 6, 7 anos de acúmulo de como era difícil fazer isso. E então, é com muita felicidade que eu vejo a trajetória, né, o que a gente conseguiu conquistar como país, né, fruto dessa luta que já foi colocada aqui. É muito difícil para o Estado ser poroso, né, ao que vem de fora dele. Diria por 2 motivos principais, né? Primeiro, porque para o burocrata é muito importante controlar as variáveis todas de que ele está executando na política pública. E quando eu trago o ator externo, a sociedade civil, eu tenho um elemento a mais que explode uma série de outras variáveis e que aumenta a complexidade do que eu estou tentando controlar. E, segundo motivo, é porque existe, de fato, apropriação indevida de recurso público e a gente tem que estar atento a isso, né? Então, a gente, com certeza, tem a maior parte da sociedade civil brasileira fazendo projetos e iniciativas que não estão fazendo apropriação indevida de recursos, e você tem aquela parcela que está fazendo isso e que é o que atrai toda a atenção e que acaba criminalizando e ajudando a criminalizar todo o resto, e isso ser usado como um processo político de perseguição de toda a sociedade civil. Então, estar com esse seminário acontecendo 10 anos depois, né, celebrando aqui as figuras históricas do Gilberto Carvalho, a importância do ministro Gilberto fazendo isso, o Diogo Santana, que se eu começar a falar, começa a chorar aqui, da importância dele para toda essa discussão, de todas as pessoas que estão aqui presentes, das que vieram antes de nós, e de encontrar hoje no Ministério da Gestão e da Inovação, né, uma equipe que já está, a Catiana, a equipe dela, totalmente dedicada naquilo que compete ao Ministério da Gestão, a gente apoiar para que a boa parceria com a sociedade civil seja parte da nossa missão. A ministra Esther Dweck nos colocou a missão de fortalecer
os recursos institucionais que o governo tem, seja do ponto de vista das normas e leis que a gente aprova, seja do ponto de vista da formação dos servidores para melhorar a maneira que o Estado pode lidar com a complexidade que a gente tem todo dia à nossa frente. A gente tem missões enormes, né? A gente tem que lidar como sociedade global com as mudanças climáticas, a gente tem que promover uma transformação digital que não seja excludente, a gente quer fazer tudo isso fazendo a nossa Constituição Federal ser, de fato, implementada, a nossa Constituição Cidadã, e a gente sabe que várias instâncias do governo não foram historicamente constituídas para fazer isso. Muito pelo contrário, né, muito da nossa trajetória política no Brasil foram de políticas públicas excludentes, promotoras de desigualdade, concentradoras de renda. E a gente tem momentos históricos em que isso é quebrado e a gente consegue colocar aí nos mandatos governamentais pessoas que, de fato, estão comprometidas com o combate às desigualdades, com a promoção dos direitos, com a sociedade mais justa e solidária, como é a mote do nosso evento. Então, eu ia listar aqui várias coisas que já foram listadas, todos os compromissos que o MGI tem tentado cumprir, de melhoria de normativos, melhoria de sistemas, diálogo no Confoco, né, fazendo parte dessa discussão toda, sempre com os atores presentes, mas dizer que a gente tem total disposição de continuar nessa discussão, porque, para nós, é fundamental essa porosidade, essa escuta da sociedade civil, o nosso trabalho conjunto. A gente não vai conseguir enfrentar os desafios que a gente tem como sociedade sem trabalhar em parceria com a sociedade civil, seja do ponto de vista da execução das políticas públicas, seja na cobrança do que o governo está fazendo, do que o Congresso está fazendo, seja no estabelecimento de agendas relevantes que, às vezes, não alcançaram a prioridade política e sem a sociedade civil ali buzinando, a gente não consegue que elas entrem na agenda, e a partir de vários mecanismos, e fortalecendo a maneira que o Estado brasileiro tem para, de fato, ter os instrumentos, coordenar esses instrumentos para poder devolver para a sociedade aquilo que a sociedade merece, para poder resolver os problemas de maneira ágil e também de ter perenidade no Estado, para que constantemente esses processos sejam aperfeiçoados e a gente, assim, consiga ir transformando a nossa sociedade para uma sociedade mais justa e solidária. Então, agradeço muito a participação e a presença de todo mundo aqui. Queria, né, esse aqui é aquele tipo de evento que eu queria estar em todas as mesas, porque eu olhei a programação e falei, você vai encontrar muita gente querida, da trajetória toda, olha quanta discussão legal, nossa, olha que legal, em que ponto que está essa discussão, como esse debate avançou nos últimos anos, mas a equipe do MGI vai estar aqui presente e eu espero que seja muito produtivo e que as trocas que a gente faça, não só nas mesas, mas nos corredores, ajudem a gente a inovar, a criar aquilo que ainda não foi criado, a alcançar aquilo que a gente ainda não alcançou para uma sociedade melhor. Obrigada. Isso. Gostaria, então, agora de poder passar a palavra para o nosso ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, então, que está à frente da Secretaria-Geral. Então, em todo esse momento que valoriza a participação social, as parcerias, a implementação dessas políticas públicas junto com a sociedade civil. Então, quem está à frente de todo esse processo, então, ministro, com você a palavra agora. Eu não coloquei limitação de tempo. Eu vim para cá para ficar um pouco distante de Igor, para ele não me alcançar no tempo. Bom dia, gente. Eu queria pedir a vocês um bom dia do tamanho desse momento aqui, da retomada e da volta do Brasil, que isso aqui hoje é um dos símbolos de que o Brasil voltou. Bom dia, gente. Bom dia. Isso aí. A humanidade, ela é aficionada por datas redondas. E nós temos o hábito de comemorar datas redondas. E aqui hoje é uma daquelas datas redondas que tem, como a vida, símbolos muito importantes. São 10 anos do Miroski e 10 anos que se passou
o segundo seminário do Miros. Nessa década, muitas coisas aconteceram, e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Queria só registrar isso, que eu acho que às vezes a gente não dá conta do que a gente está fazendo. Às vezes a gente se distancia, às vezes a história depois registra, quando ela se distancia um pouco do fato que está acontecendo. E é muito papel aqui. Ou às vezes a gente cai a ficha do que a gente está fazendo. E a minha ficha está caindo um pouco aqui do que a gente está fazendo. Mas eu queria iniciar cumprimentando Ana Paula Sampaio, que é secretária-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, e agradecer pela acolhida, mais uma vez, aqui no TCU, do nosso Ministério e das organizações do povo. Eu passei uma mensagem hoje para Bruno Dantas e disse: Bruno, estou passando para te pedir licença para entrar no Tribunal de Contas e dizer que, mais uma vez, o povo vai ocupar o seu auditório. E nós estamos gostando. Eu acho que a gente não vai sair mais daqui, não. Mas leva o meu abraço para Bruno, para todos que fazem o Tribunal de Contas. Eu quero agradecer a Cristina, ministra de Estado substituta da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Quero que você leve os nossos agradecimentos a todo o MGI, que foi fundamental para a gente chegar até aqui. Quero abraçar Cláudio Torquato, secretário executivo adjunto da Controladoria Geral da União. Da mesma forma, agradeço ao ministro Vinícius e todos que fazem a CGU pela parceria nessa construção. E a Flávio Roman, representando o ministro Jorge Messias, leve o meu abraço a Jorge Messias, esse querido amigo e companheiro de tantas lutas, e que vocês, 3 ministérios, foram fundamentais para a articulação e a gente chegar até o estágio que nós chegamos de retomar a agenda Miroski e fazer as alterações que a norma precisava para atuar. Então, eu quero agradecer imensamente a vocês e dizer, Flávio, que a disputa entre o advogado e o auditor é muito grande e dura. Você tem uma chance. Porque no jogo da vida, o advogado pode não só jogar no ataque, pode jogar na defesa. Agora, o auditor só joga no ataque. Então, você leva uma ligeira vantagem. Eu quero cumprimentar Raymond, deputado federal pelo Rio de Janeiro, que articulou, organizou e preside a Frente Parlamentar em defesa das organizações da sociedade civil. Quero lhe agradecer pela sua presença, é muito importante que o Parlamento se envolva nesse debate, nesse processo. Eu fui deputado federal por 2 mandatos e sei da importância que essa casa tem, que a casa tem para fortalecer as organizações do povo. Eu pensei que você ia utilizar não só o expediente o pequeno expediente, mas tem um outro na Câmara que, quando você tem um discurso muito longo, aí você chega na tribuna e diz assim, não dá para falar em 3 minutos, você diz: eu queria que divulgasse nos anais da casa, na Voz do Brasil, e desse como lido o meu discurso. Então, eu achei que você ia dar como lido o seu discurso, mas você falou e falou bem. Quero abraçar a Kenarique, nossa querida secretária nacional de diálogos, que chega para compor a nossa equipe e já chegou trabalhando muito. Parabéns pela organização aí do seminário, juntamente com o Igor, que preside o Confoco, e a Aldisa, que é a secretária executiva do Confoco. E eu queria
Dizer a vocês também que, depois de quase uma década, de 9 anos, que o Confoco foi criado, ele foi instalado agora, este ano, com a volta do presidente Lula. Então, isso é um marco muito importante. Eu queria pedir a vocês uma salva de palmas para os conselheiros e conselheiras do Confoco, que foram fundamentais nesse trabalho. Abraçar a Candice, que é vice-presidente do Confoco, e Laís, que Candice, ela vem das raízes de uma das cidades mais importantes do Brasil, que chama Rio Real, que é onde eu vivi desde o meu primeiro dia de vida até os 14 anos. Eu sou filho de uma família de 6 filhos. Minha mãe teve os 7 filhos, que uma morreu. Mamãe teve os 6 primeiros filhos de parteira, que lá não tinha hospital. E uma delas morreu. Aí, quando ela estava grávida de mim, meu pai ficou com medo dela morrer, ou eu morrer, e me levou para uma cidade vizinha, 40 quilômetros, chamada Esplanada, onde eu nasci. Depois eu voltei para Rio Real, vivi até meu primeiro dia de vida, até os meus 14, e nós somos da mesma cidade, é uma cidade do interior, entre Bahia e Sergipe. Depois eu fui viver em Sergipe, construir minha vida pessoal, minha família e a política em Sergipe. Então, nós somos do mesmo lugar, viemos do mesmo lugar. Quero cumprimentar Laís de Figueiredo, também vice-presidente do Confoco. Eu vi ela falando com muito entusiasmo que está aqui depois de toda a construção do outro lado. Mas se você quiser voltar para o lado de cá, seja bem-vinda de volta, como eu te falei no primeiro dia que eu cheguei. Mas parabéns a você. Eu queria aproveitar e fazer uma homenagem, os parabéns a você, a Gilberto Carvalho, a memória de Diogo Santana, de todos aqueles que construíram os acúmulos necessários lá atrás para a gente chegar aqui no dia de hoje, né? Nós chegamos, mas não partimos do zero. Partimos de uma construção muito sólida, muito consolidada, e vocês lideraram esse processo lá atrás. Eu quero parabenizar e homenagear a todos vocês. Quero cumprimentar a Eliane Hollenberg, que é a história viva da construção desse processo do Miroski, dizer que seu depoimento aqui, lúcido e muito consistente, nos enche de alegria, que é bom você estar aqui, que também é uma baiana, mas que tem as origens do esposo dela em Sergipe, o Hollenberg é de Sergipe, que são uma família de amigos muito queridos lá. Quero te parabenizar, cumprimentar Henrique Frota, que é conselheiro do Confoco e que aqui representa e diretor executivo da ABONG. Obrigado pela sua presença. Abraçar todas as companheiras e companheiros dos movimentos sociais, organizações do empreendedorismo, todos que estão aqui e que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais, pelos instrumentos de divulgação do nosso governo. Eu quero abraçar todos e dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Abraçar todos as autoridades aqui presentes. Estou vendo aqui Jorge Teles, que é secretário do Trabalho do meu estado, do estado de Sergipe, e Rafael, secretário executivo. Quero cumprimentá-los e abraçá-los a todos. Então, como eu vinha dizendo, a humanidade ela tem uma atenção especial com as datas redondas. E hoje são 10 anos da construção do decreto do Miroski e do 2º seminário do marco regulatório. Então, eu acho que nós temos que comemorar esse momento e essa volta. Depois do golpe parlamentar e dos 4 anos de namoro do país com o fascismo, essa agenda foi completamente desmontada e foi completamente tirada da vida pública do governo federal. E na retomada do governo pelo povo, com a eleição do presidente Lula, no dia 1º de janeiro de 2022, quando Lula
subiu com o povo a rampa do Palácio do Planalto, nós imediatamente começamos a resgatar a agenda do Mirosco. E fizemos algumas coisas que eram necessárias serem feitas. Primeiro, era necessário fazer uma atualização da norma, dar mais segurança jurídica para o governo e, sobretudo, para a sociedade. Porque nós vivemos uma sociedade de matriz escravocrata e elitizada, onde o Estado foi, durante ao longo da sua história, apropriado pelo privado e pela iniciativa privada. E isso tem consequências de que, muitas vezes, com o mercado e com os grandes, os órgãos de controle são mais tolerantes. E com o povo e as organizações do povo são mais rígidos e mais agressivos. E nós vimos que, muitas vezes, as entidades da sociedade civil tinham dificuldade de acessar recursos, ou, muitas vezes, quando acessava, todo o processo muito rígido levou a organizações e a lideranças do movimento serem criminalizadas ou serem tratadas com um rigor legal, que muitas vezes com excesso. Então, era necessário que tivesse proteção jurídica para o Estado brasileiro poder disponibilizar os recursos para serem acessados pelas organizações do povo e, por outro lado, da segurança jurídica para que essas organizações pudessem ter a tranquilidade, nos marcos da lei, poder acessar recursos para cumprir as suas missões na sociedade e poder, ao fim e ao cabo, levar bem-estar para o nosso povo, para a nossa gente, ajudar a desenvolver o nosso país, ajudar a crescer numa agenda de desenvolvimento sustentável e ajudar o nosso país a crescer e a se desenvolver. Então, foi importante que nós reatualizamos esse decreto num grande debate com participação da sociedade, construído a várias mãos, com audiências públicas e construído conjuntamente. O presidente Lula tem dito que nós temos o dever não de construir só políticas públicas para o povo, é construir as políticas públicas para o povo, com o povo, porque a participação social é um instrumento de democratização das políticas públicas. O governo democrático, ele inverte prioridades. E alguém falou aqui que só estamos acontecendo isso hoje que nós estamos vivendo um governo democrático. E é verdade, esse país correu muitos riscos. A democracia correu muitos riscos. Nós vivemos 4 anos de ataques violentos aos instrumentos democráticos do país, os equipamentos democráticos da nossa nação. A confusão entre os poderes constituídos que a Carta Magna de 88, a chamada Constituição Cidadã, deu como regra para o nosso país. Nós vimos a confusão entre executivo, judiciário e legislativo. Muitas vezes o poder executivo querendo usurpar as atribuições dos outros poderes, o poder legislativo também numa coisa que jamais a gente tinha visto no nosso país, que era um meio que um parlamentarismo sem responsabilidades, apenas com direitos, onde o parlamento se apropriou do orçamento da União. Uma parte, o ministro da Economia, que interessava o mercado, ele cuidava e fazia as entregas. A outra parte, a maioria, o governo anterior, para não sofrer o impeachment das atrocidades que estava fazendo, entregou o orçamento para o parlamento. Com a volta do presidente Lula, vocês conhecem a personalidade dele, diz, olha, eu fui eleito pelo povo para governar. Então, respeitamos os poderes, vamos restabelecer a relação harmônica com o judiciário e com o parlamento, mas não podemos abrir mão de administrar o orçamento da União, que é fundamental para levar políticas públicas para o conjunto da população. Nós governamos para todos, mas em todos
temos a prioridade daqueles que mais precisam da presença do Estado brasileiro, para acabar com a fome, para gerar emprego, para gerar renda, para poder desenvolver o nosso país, poder ter uma saúde decente e uma educação de qualidade para os filhos da nossa pátria. Então, eu estou falando isso porque é um processo de reconstrução do nosso país e de união. Foi restabelecido a relação com os entes federados e, sobretudo, foi reconectado a relação do governo com a sociedade civil organizada. Nós temos ainda muito por fazer, tem um caminho ainda muito longevo, porque as políticas públicas construídas ao longo de 12 anos, 14 anos, foram completamente desmontadas. Nós estamos 1 ano e 6 meses colocando de pé todas as políticas de proteção à pessoa humana e ao cidadão, que vai desde o Bolsa Família, ao Minha Casa Minha Vida, ao Mais Médico, e a participação da sociedade, que o presidente Lula nos deu a missão de coordenar, que é fundamental. Não se respira um ambiente democrático sem a participação da sociedade. Eu prefiro o barulho da democracia do que o silêncio dos cemitérios dos regimes totalitários, autoritários e fascistas. E assim estamos construindo. E vai ter momentos de embates, o que é natural, de correção de rumos, e momentos de construção conjunta. Nós criamos o Conselho de Participação Social para fazer o assessoramento político do presidente da República a partir da visão do povo e das organizações sociais. E agora o Conselho criou 5 grupos de trabalho, 5 câmaras técnicas para produzir debate, para produzir massa crítica sobre os temas que o governo tem que se debruçar e apresentar ao presidente da República, na visão do povo, quais são as decisões que devem ser tomadas. Estabelecemos todas as conferências que foram mutiladas e que não foram permitidas que se realizasse. Reestruturamos a lei do Miroski, é por isso que eu falei que isso aqui é um símbolo. Por quê, gente? Eu estava olhando os dados ali e ouvindo as pessoas e olhando os dados. Vocês sabem quantos termos já foram assinados a partir do marco regulatório do Miroski? Neste ano, nesses 1 ano e 6 meses, 2.366 termos foram assinados. Já foram acessados pela sociedade civil brasileira 2 bilhões e 36 mil reais pelo Miroski, nesse 1 ano e 6 meses. Isso é uma demonstração de que o país voltou e de que tem uma prioridade de construção conjunta. Porque as elites brasileiras são preconceituosas. Elas acham que o povo não sabe gerir os recursos, que não precisa ter acesso a recursos para as organizações da sociedade civil, porque eles não sabem gerir. E aqui é uma demonstração de que a sabedoria da organização da nossa gente é capaz de acessar recurso e transformar isso em políticas de bem-estar para o conjunto da população. Então, parabéns a vocês por esse recorde de acesso a recursos públicos com proteção jurídica e com um projeto capaz de ter políticas para o conjunto da sociedade. E hoje esse símbolo continua, porque além do acesso, além desse seminário depois de 9 anos, foi entregue o manual do Miroski, construído a várias mãos, que identifica 879 mil organizações no país. Isso são organismos vivos da sociedade. Foi essa gente que resistiu a esses 4 anos de arbítrio. Foi essa gente que defendeu a democracia, que manteve os símbolos da democracia vivo e que manteve a luta social de pé para que a gente pudesse ter as condições objetivas de ter uma eleição democrática e livre e a vontade do povo ser respeitada nas urnas com a eleição do presidente Lula. Eu tenho muito respeito por isso e tenho dito ao presidente que a nossa tarefa é estreitar essa relação com a sociedade civil, é construir conjuntamente.
É óbvio que nós estamos em trincheiras diferentes. O governo tem o dever, a obrigação de fazer as entregas que a sociedade precisa. A sociedade civil organizada tem o dever de propor, tem a obrigação de cobrar, de apontar que é necessário fazer correções de rumos. Mas nós estamos do mesmo lado da história, na defesa da democracia, na defesa dos princípios civilizatórios da humanidade, contra o fascismo, porque o que está em jogo nesse momento na sociedade, e me desculpem a honestidade, eu não podia perder a oportunidade de aproveitar tantas mentes brilhantes aqui, tantos formadores de opinião, tanta gente com tanto acúmulo construído ao longo da vida na organização, seja na luta social, seja no empreendedorismo, para falar para vocês que o que está em jogo nesse momento no mundo e no Brasil é a disputa entre a democracia e o fascismo, entre os valores civilizatórios da humanidade, da fraternidade, da igualdade, da liberdade, da justiça social, do combate à fome, da luta contra os preconceitos, aos do fascismo, da intolerância, do ódio, do preconceito contra pobre, contra povo, contra a comunidade LGBTQI+, contra mulheres, contra pretos. É esse desafio que nós temos, que a nossa geração tem que enfrentar e que a história nos chama. Defender a democracia como princípio e como bem universal para regir as relações na sociedade. É isso que nós estamos querendo construir no nosso país, que a extrema-direita está avançando no mundo inteiro. A mesma coisa que Trump diz nos Estados Unidos é a mesma coisa que Milei diz na Argentina e que o nosso, que eu não gosto nem de falar o nome da coisa ruim, diz aqui no Brasil. Pega 3 ou 4 temas de fácil linguagem e faz a disputa contra os valores civilizatórios. E nós temos o dever. Eu vou usar, parafraseando um filósofo famoso do mundo, democratas do mundo, univos. Esse é o nosso desafio, gente. Então, eu queria terminar dizendo da minha alegria desse momento. Porque, como eu iniciei aqui e vou terminar, a vida é feita de símbolos. E aqui é um símbolo importante de que o Brasil voltou, que a democracia está livre no nosso país e que a sociedade civil está construindo esse novo tempo a várias mãos. Nós estamos construindo esse novo tempo a várias mãos. As mãos do governo e as mãos do povo organizado do meu país. Um beijo no coração de todos, um bom trabalho, um bom seminário. Discutam bastante, apresentem propostas, discutam os diversos temas. E, Igor, nós temos a obrigação de, depois disso, produzir um documento desse seminário para que possa nos ajudar, o governo e a sociedade civil, fortalecer a participação da sociedade e a condução do nosso país de forma democrática, livre e soberana. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Obrigada, ministro Márcio Macedo. Vou passar alguns avisos e orientações para a condução dos nossos trabalhos aqui hoje, nos próximos dias. Informo que nas dependências do Instituto tem um restaurante do SESC que disponibiliza 100 almoços diários. No lado externo também estarão disponíveis food trucks com variedades de refeições. Os food trucks estarão saindo aqui do auditório à esquerda, no final do corredor, passando pela recepção do prédio ao lado. As atividades da tarde serão iniciadas a partir das 14 horas.
Vocês encontrarão tomadas embaixo das cadeiras aqui do auditório, podem ser utilizadas. No período da tarde, os painéis, oficinas... No período da tarde, os painéis, oficinas e rodas de conversa ocorrerão no prédio anexo e nesse auditório. Para acessar a programação, busque QR Codes nas mesas de credenciamento ou no site gov.br/parcerias. Não haverá inscrição para as atividades da tarde dos próximos dias. Gente, aguardem um instantinho, porque a gente vai tirar uma foto ainda aqui ao final dessas orientações. E eu preciso que vocês escutem todas as orientações também, por gentileza. Para as atividades da tarde próximos dias, não haverá inscrição para as atividades da tarde próximos dias, sendo condicionada ao limite dos ambientes. Por favor, cheguem com antecedência nessas atividades. Salientamos que as atividades do auditório e anfiteatro serão transmitidas no YouTube da Secretaria-Geral da Presidência da República. Inclusive, uma saudação para os participantes que estão acompanhando online. Gostaria também que a equipe da organização desse evento, a equipe da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais, a equipe da Diretoria de Parcerias com a Sociedade Civil, ficasse de pé aqui para que o público possa identificar as pessoas em caso de dúvidas, em caso de qualquer questão. Essas pessoas serão as pessoas para vocês aqui. Está aqui o Pedro, a Nath, o Alex. Ali a gente tem a Yumi, a gente tem ali também Juarez, Raquel. Quem mais? A Joyce também, a Paula. Enfim, são essas pessoas, tá, gente? Inclusive, parabéns a toda a equipe pelo trabalho, porque é um trabalhão isso aqui, viu, gente? Por último, sigam as redes sociais do Confoco Nacional, Confoco Nacional Oficial, esse é o @. E também a Secretaria-Geral da Presidência da República, @SGPresidência. E também acompanhem os estandes que estão ali do lado externo. Ali tem vários materiais e vocês podem ter mais informações sobre parcerias com a sociedade civil. Pronto, agora vamos tirar a foto. Convido todas as pessoas para posicionarem aqui na frente, as autoridades, por gentileza, descerem e ficarem à frente do público. E o público, por favor, se levantar, fazer uma cena.
Fora os equipamentos.